Hoje eu queria trazer um conceito básico da química que vai regir com tudo, né? São as ligações químicas, certo? Sendo que antes de você entender o que é uma ligação química, você tem que entender como que elas vão acontecer, né? Ligação química nada mais é do que a união, a gente pode colocar dessa forma, entre átomos, certo? Sendo que aqui que vem o tchan da questão, né? Como que esses átomos eles se juntam? Então, a gente sempre vai ter dois tipos de átomo, né? Um átomo o qual ele tem facilidade de doar elétrons e o outro que tem facilidade em receber elétrons. Isso daí a gente vai sempre ver pela sua camada de valência, certo? Se ele tiver poucos elétrons, por exemplo, 1, 2 ou até 3 elétrons na camada de valência, eles vão ser bons doadores. Por quê? Porque é mais fácil energeticamente ele perder 1, 2 ou 3 elétrons do que receber, certo? Sim, César, mas como assim eles vão receber? Porque essa ligação ela vai justamente se moldar numa regra chamada regra do octeto, certo? Essa regra do octeto nada mais é do que o quê? A gente vai ter a configuração eletrônica mais estável com 8 elétrons na sua camada de valência. E justamente os únicos elementos químicos que têm essa facilidade são os famosos gases nobres. Então, todo elemento químico ele vai procurar ter a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, por exemplo, quem tem facilidade em receber é porque ele vai ter quanto? Ele vai ter 5, 6 ou 7 elétrons na sua camada de valência, que é o que normalmente acontece. Quem tem facilidade em doar normalmente são os metais, certo? Que eles sempre vão ter 1 ou 2 elétrons na camada de valência. Por exemplo, eu vou para o sódio. O sódio ele vai terminar com configuração eletrônica 3s1. E quem tem facilidade em receber são os ametais, certo? Que nesse caso eles vão ser representados pelo cloro, que ele vai ter uma terminação na sua camada de valência de 3s2, 3p5. No caso, a gente totalizando 7 elétrons. Então, o que vai acontecer? Esse elétron que está a mais, ele se transfere por completo para o cloro. Logo, a gente vai formar dois íons. Vai ser o N e o Cl-. Por isso que esse tipo de ligação química, onde tem transferência total de elétrons, é o que a gente chama de ligação iônica. Por que iônica? Justamente porque tem a formação de íons. Mas César, a gente já viu várias vezes, por exemplo, eu tenho um oxigênio, molecular é O2. Se eu for ver, o oxigênio, ele é um ametal. E aí, dois ametais se juntando, como que a gente faz? Nesse caso aqui, a gente vai ter o compartilhamento dos elétrons, como vocês mesmos falaram. O oxigênio ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então, cada oxigênio vai ter 6. Então, o que vai acontecer? Eles vão chegar próximo um do outro e vão compartilhar esse elétron de valência, fazendo com que a gente tenha uma ligação covalente, certo? Inclusive, esse vai ser o princípio da orgânica. O carbono, por ele ser tetravalente, isso quer dizer o quê? Que ele tem 4 elétrons de valência. O que vai fazer? Ele pode se juntar tranquilamente com outro carbono.
E aqui que a gente tem a formação de cadeias carbônicas, porque todas essas cadeias vão ser de ligações covalentes. Beleza, César, mas a gente já viu uma chapa de ferro, por exemplo. Ou o aço inox, que é uma mistura de ferro com alumínio, por exemplo. E aí, como que a gente faz? Então, quando são metais, eles têm facilidade, né, de doar elétrons. O que vai acontecer? Eles vão se aproximar um do outro, tendo seus núcleos próximos, e os elétrons eles vão fazer como se fosse um mar. A ligação metálica, ou seja, que os metais eles se juntam, eles simplesmente vão liberar os seus elétrons. Consequentemente, você pode ver que os metais eles têm melhor condutividade tanto térmica como elétrica, por causa de quê? Desses elétrons livres. Então, quando ele tem esses elétrons livres, eles têm maior passagem, consequentemente a gente vai ter passagem de corrente elétrica e passagem de calor com mais facilidade. Espero ter te ajudado. Bons estudos e até a próxima.